Bom dia, queridos. Graça e paz. Começando mais um dia. Isso quer dizer que a misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos, renovou-se nessa manhã na minha vida e na tua vida. E devemos dar graças a Deus, até porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, inclusive por todos os benefícios sobre a nossa vida. Amém? E continuando sobre o tema família, são 30 temas que nós estamos trazendo aqui. Hoje nós vamos falar sobre família e unidade, vivendo em harmonia. Mas antes disso, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado, ó Pai, por acordarmos nesta manhã. E obrigado pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pela comida à mesa. Obrigado por vivermos e termos uma família, Senhor. Em tuas mãos eu coloco a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, da comunidade cristã da qual eu faço parte. Coloca em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a tua presença, ó Deus. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, Senhor. Que sejam repreendidos do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de amargura, ó Pai, todo espírito, Deus, de contenda, de inveja, todo espírito de vício, de prostituição, e que o Teu Espírito Santo verdadeiramente tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos direcionando, ó Pai, nos capacitando. Essa é a nossa oração nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É isso aí, queridos. Nessa manhã eu quero falar sobre família e unidade, vivendo em harmonia. E o texto que eu quero usar está na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 8 e 9, que diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, amando os irmãos, misericordiosos, humildes, não retribuindo mal por mal ou injúria por injúria, mas pelo contrário, bendizendo, porque para isso foste chamado, a fim de herdar uma bênção. Que palavra gloriosa, que texto glorioso, 2 versículos aqui da primeira carta de Pedro, no capítulo 3. Então Pedro encerra um segmento de sua epístola com um chamado à unidade e ao amor fraterno. Qualidades essenciais para a vida em família e, por extensão, na comunidade. Então, quando fala assim de igual ânimo, sugere uma harmonia de propósitos e sentimentos entre os membros da família, entre os cônjuges e os filhos, ou entre os filhos e os cônjuges. Compadecidos indica a capacidade de sentir empatia pelos outros, compartilhar alegrias e tristezas. Às vezes, alguma coisa dá errado, o cônjuge diz assim, eu te disse, eu te avisei. Ou alguma coisa dá errado nos filhos, os pais falam, eu te disse, eu te avisei. Em vez de falar, não, dessa vez não deu certo, mas da próxima vez vai dar certo. Vamos fazer de uma maneira diferente. Né? Então, compadecidos. E quando fala o amor pelos irmãos, vai além do afeto familiar ou da camaradagem e entra num domínio do amor sacrificial que foi demonstrado por Cristo. E ser misericordiosos, no plural, ser misericordiosos, implica em perdoar e proporcionar graça, enquanto a humildade se opõe ao orgulho e promove a deferência mútua. De deferir, de aceitar mutuamente. Ok? Então, a exortação aqui, para não retribuir mal por mal, também citado pelo apóstolo Pedro, ou injúria por injúria, reflete a ética do Sermão da Montanha, onde Jesus instruiu os seus seguidores, eu, a você, os discípulos, apóstolos que estavam lá, a multidão que estava lá, né? Aquela multidão que estava às margens, juntamente com seus amigos, discípulos. Então a recompensa por viver segundo esses princípios é a herança de uma bênção.
Então implica que tais ações não são apenas corretas, mas também trazem recompensas divinas. Ontem mesmo eu estava falando com a minha esposa, né? Eu fiz um negócio e logo em seguida já veio a recompensa e tal. E a gente brincou aqui em casa um pouco. Ela falou, poxa amor, rapidinho Deus responde, né? Eu falei, é isso aí. Então, viver essas situações descritas aqui pelo apóstolo Pedro traz recompensa divina. Existe a promessa de Deus que diz, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação embaixo de suas asas, Malaquias 4:2. Também Isaías 1:19 diz, se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então o primeiro tópico que eu quero entrar aqui é vivendo com empatia. Viver com empatia são pessoas animadas, são pessoas que simpáticas, alegres. Mas o texto que eu quero ler aqui, estou pegando aqui, é Romanos 12:15. Romanos 12:15 diz assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, vivendo com empatia, compartilhando alegrias e tristezas. Tem pessoas que, se você abrir o teu coração para ela, se você está triste por alguma coisa, ela vai contar para todo mundo isso aí. Como tem pessoas também que, se você disser que está alegre por isso e isso, ela vai ficar morrendo de inveja da tua alegria, porque ela não consegue se alegrar. Mas vivendo com empatia é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, como a família pode se fortalecer ao experimentar coletivamente tanto a dor quanto o prazer, quanto a alegria? É justamente isso, saber compartilhar alegria e tristeza. Sem receio de se tornar vítima da sua alegria e da sua tristeza. E a empatia, ela exige atividade. A empatia tem que ser ativa, demonstrada. Ou seja, práticas diárias para desenvolver a empatia dentro da família, como ouvir ativamente e apoiar uns aos outros. Isso é uma empatia ativa. Empatia ativa exige apoio. Exige apoio. E por outro lado, nós temos a empatia e perdão. O papel da empatia no perdão mútuo é fundamental para manter a harmonia no lar, na família. Porque a empatia, ela anda junto com o perdão. Estão alicerçadas juntos, caminham juntos. Quando o espírito de desarmonia, de confusão se levanta da parte do diabo, acaba isso aí. A outra referência aqui sobre amor fraternal, João 13:34, diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei, a vós, que também vós uns outros vos ameis. Amor fraternal. E significa amor além do sangue. A Bíblia diz que existem amigos que são mais achegados que irmãos. Existem irmãos que querem matar o outro. E existem amigos que protegem. Amor fraternal. Amor além do sangue. Então, expandir o conceito de amor fraternal para incluir atitudes e ações que refletem amor de Cristo por todos. A família tem que vivenciar isso aqui todos os dias. Vivenciar o amor de Cristo no lar. Como também o sacrifício e serviço. O que são sacrifícios e serviços? São maneiras práticas pelas quais a família pode servir uns aos outros, seguindo o exemplo de serviço de Cristo. Agora de manhã eu até estava falando com a minha esposa, eu falei, quando você sair da escola, quando ela dá aula aqui no município de Itajaí, você já me avisa, para eu te esperar no portão, que ela vem com o carro dela, eu já abro o portão é automático, e ela já entra. Isso é sacrifício e serviço, proteção, ok? E o amor, e amar também dentro de amor fraternal, vem o amar incondicionalmente. Então a importância do amor incondicional dentro da família, mesmo em situações desafiadoras.
Nós sabemos que num lar, na família, tem situações que são desafiadoras. Desafiadoras porque exigem desafios. E quando fala-se em desafios, fala-se de sacrifício por conseguir aquilo ali. Eu lembro um tempo, há 2 anos atrás, o Bruno ia fazer a prova no Instituto Federal. Falei, você vai estudar, porque ele é inteligente. Você vai estudar sozinho para essa prova. Não dei aula para ele de matemática, ele sabe que eu gosto de cálculo, mas ele é bom de cálculo também. E eu sou formado em física, né? Pós-graduado em cálculo, matemática e física. Estou falando, você vai estudar, que ele é inteligente, né? Gosta de cálculo. E a minha esposa, a Rosana, é professora de língua portuguesa. Também não deu as dicas ali, o material, e ele foi estudar. Ele foi primeiro colocado no grupo dele no Instituto Federal, no concurso, na prova, né? E o que eu estou fazendo isso aí? Sacrifício. Sabe? Sacrifício. É você se abster de algumas coisas para poder conseguir algo melhor. Então é isso que falta muitas das vezes na família. E os mentores, os pais, devem motivar e incentivar os filhos por algo melhor e para um bem comum da família. Terceiro ponto que eu quero trazer aqui está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 12, 3:12, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Eu estou falando de misericórdia e humildade. Terceiro tópico é misericórdia e humildade. Primeira situação, cultivando a misericórdia. Como viver e expressar misericórdia no contexto familiar, perdoando e encorajando uns aos outros? Como é que nós vamos viver expressando a misericórdia no contexto familiar? Perdoando e encorajando uns aos outros. Perdoar porque erros são cometidos diariamente, entre os cônjuges, entre os filhos, dos pais para os filhos, dos filhos para os pais. Perdoar. E encorajar porque ninguém quer errar. E quando erra, nós devemos encorajar para que aquele erro não aconteça novamente. Então aí entra no cultivar a misericórdia. E na família, os problemas familiares hoje estão envolvidos diretamente nisso aqui, por falta de um perdão e por falta de um encorajamento. Hoje, agora pela manhã, eu estava assistindo a programação bem interessante. Eu gosto de assistir tem alguns canais aqui que não são livres, né? TV fechada. Eu estava assistindo sobre o mito do homem provedor. Que assunto interessante. O mito do homem provedor. Né? Então ali entrou justamente esse ponto, perdoando e encorajando. E eu até mandei uma mensagenzinha para lá, né, um WhatsApp, porque muitas das vezes o homem está nessa condição de provedor e ele torna-se desempregado. E a esposa também trabalha, ela torna-se a provedora. E como é que fica? Aí entra o perdão e o encorajamento. Perdão porque ele não quis ficar desempregado. E ele tem que se perdoar. E encorajamento porque o cônjuge vai dizer para ele assim, olha, não, meu amor, você vai conseguir algo melhor. Isso é cultivar a misericórdia. E a prática da humildade, né? A prática da humildade como assim? O papel da humildade. O papel da humildade na prevenção de conflitos e na promoção da paz da familiar. Então, a humildade tem que ser praticada. Então, esse papel da humildade, ela age diretamente na prevenção de conflitos e na promoção da paz na família. Então, a humildade a humildade acaba com a guerra, acaba com o conflito. A humildade estabelece paz na família e, por extensão, na comunidade. Ok? E a humildade no discernimento. Ensinar e aprender a humildade como uma ferramenta para tomar decisões familiares sábias e amorosas. Então, ter humildade para discernir. Nem sempre, às vezes, no calor da emoção, onde a humildade se ausenta, nós vamos tomar decisões certas. O melhor momento de tomar decisão é quando o nosso coração está cheio de alegria. Com rancor, mágoa, tristeza, não é um momento para tomar decisões. É justamente aí onde entra a humildade no discernimento. Pessoas humildes têm um discernimento diferente,
de pessoas egocêntricas. O quarto ponto que eu quero trazer aqui, e o último ponto, é abençoando em vez de amaldiçoar. Eu quero trazer aqui para Lucas, capítulo 6, versículo 28, que diz assim um texto: bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Abençoando em vez de amaldiçoar. Primeira situação aqui é a resposta a ofensas, né? Encorajar respostas que promovam paz e cura em vez de vingança, dentro da dinâmica familiar. Então nós temos que ter esse cuidado para não responder a ofensas, que acabamos encorajando a uma violência, um conflito. Ok? Nós precisamos abençoar em vez de amaldiçoar. Às vezes nós usamos exemplos justamente para apontar o erro de alguém e usamos exemplos para mostrar as virtudes de alguém, que aquele a quem eu estou mostrando, o exemplo vai servir de motivação, de incentivação para ele melhorar. Né? E linguagem da bênção. O que é a linguagem da bênção? É desenvolver um vocabulário familiar que inclua palavras de afirmação e encorajamento. Eu sempre que eu converso com o Bruno aqui em casa, com o João, quando estão aqui, eu falo, olha, eu estou falando isso para o teu bem, porque você vai crescer e você vai ter a tua vida, você vai tomar decisões e você tem exemplos dentro de casa. Eu falo para ele, amigo é pai e mãe, e você tem exemplos dentro de casa. Honre pai e mãe e prolongação seus dias sobre a face da terra. Ou seja, honre teu pai e tua mãe, que as coisas vão dar bem na tua vida. Eu falo sempre aqui. Então, linguagem de bênção é desenvolver um vocabulário familiar que inclua palavras de afirmação e encorajamento. E dentro aqui do abençoando em vez de amaldiçoar, eu quero tratar rapidinho aqui, falar sobre o chamado para abençoar. O que é o chamado para abençoar? Compreender e praticar o chamado para abençoar os outros como missão fundamental da família cristã. Como assim chamado para abençoar? Deus falou assim para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando nós abençoamos, a bênção volta. Quando nós maldiçoamos, a maldição volta também. Mão dupla. E lá na frente tem uma rotatória, tem um retorno. É a lei do retorno. O que eu mando, ela faz isso, ela volta. É a lei do retorno. Ok? Então eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo que o texto que nós lemos, ela fala da unidade familiar. É mais do que simplesmente evitar conflito. É uma manifestação ativa de amor, empatia, misericórdia e humildade. Então, o amor, a empatia, misericórdia e humildade, então essas qualidades refletem o caráter de Cristo e a intenção de Deus para a convivência humana. Então, a família que vive segundo estes princípios torna-se uma luz no mundo. Essa família é bênção na sua comunidade, é bênção na sua cidade, no seu estado, é bênção. Né? Então, a família que vive segundo estes princípios é uma luz no mundo. Por quê? Porque demonstra a possibilidade de paz e amor num mundo frequentemente dividido e hostil. O mundo está à nossa volta. Então, a exortação de Pedro nos lembra que, ao escolher abençoar em vez de retribuir o mal, nos alinhamos com a vocação celestial e nos tornamos herdeiros de bênçãos divinas. Então, devemos nos comprometer com o que diz o texto, nos comprometer com o amor, a empatia, a misericórdia e a humildade, com a nossa
nossa família, para que tenhamos uma família forte, onde a igreja vai ser forte, tenhamos paz com Deus, com a igreja e com o mundo. Bem? Deus abençoe, queridos. Graça e paz.